Olá, amigos e amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que estão estudando conosco o livro Evolução em Dois Mundos. Nós estamos hoje estudando o capítulo 11 do livro, no nosso estudo de número 12. O capítulo 11 é a existência da alma. André Luiz vai trabalhar essa questão da alma e nós vamos estudar com ele as informações que ele tem para nos passar. Então, nós vamos pedir ao nosso Senhor, que é o nosso Mestre Jesus, que nos ampare e nos proporcione momentos interessantes de estudos, que possamos todos estar atentos ao estudo. Eu aqui, na minha função de transmitir o estudo, e todos vocês acompanhando com seu livro, com suas anotações, porque esse livro pede assim. Nós só damos o estímulo, mas a pesquisa deve ser feita sempre. Então vamos agradecer a Jesus por essa grande oportunidade de estarmos estudando juntos, por termos esse canal que nos possibilita este momento interessante de recolhimento, porque estudar doutrina espírita, como diz uma pessoa que eu conheço, respeito, estudar doutrina espírita é evitar enfermidades da alma. Então, que sejamos assim estudiosos da nossa abençoada doutrina espírita, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Então, vamos buscar aqui o recurso, né, dos slides, que tem sido para nós uma ajuda imensa nesse trabalho, certo? Então, hoje, primeira parte, capítulo 11, estudo 12, de 28, existência da alma. E nós colocamos como síntese escolhas e responsabilidades. Então, dando seguimento aqui, nós vamos ver o que vamos ver neste estudo. Quais são os tópicos que nós veremos? A evolução morfológica e moral. Aqui, interessante que ele vai explicar que a forma ela tem que estar acompanhada também da psique, né? Da moral da psique. A noção de direito, muito interessante as colocações que ele faz, vocês vão ver. A consciência desperta, que é uma coisa que nós temos que buscar, temos que tentar entender. Tá? A larva e a criança, ele faz uma comparação entre o crescimento da larva e o crescimento da criança, para mostrar como é que funcionam esses reflexos, né, que estão lá no inconsciente. A metamorfose do inseto também, ele vai mostrar como é que o inseto faz o seu crescimento e vai fazendo comparações também com os nossos crescimentos. A histogênese espiritual, ou seja, a mudança, vamos colocar assim, a mudança de pele, né, para irmos para o mundo espiritual. A desencarnação do espírito, ele trabalha muito isso, e a continuação da existência. Certo? Mas antes, eu gostaria de fazer para vocês uma pequena leitura do livro Vermelho do Jung, onde ele vai, no capítulo, ele vai dizer o seguinte: a alma e Deus. Olha que interessante que ele fala. Na segunda noite, chamei minha alma. Estou cansado, minha alma. Já dura demais o meu caminhar, minhas buscas por mim, fora de mim. Passei através das coisas e fui encontrar-te atrás da miscelânea. Mas em minha viagem equivocada através das coisas, descobri a humanidade e o mundo. Encontrei pessoas,
E encontrei-te a ti, minha alma, primeiramente em imagem, na pessoa, depois a ti mesma. Encontrei-te lá onde menos esperava. De lá subistes para mim de um poço escuro. Tu te anunciastes previamente em sonhos. Eles queimavam meu coração. Eles me impeliram para tudo que era mais destemido e ousado e forçaram-me a elevar acima de mim mesmo. Tu, alma, me fizestes ver verdades das quais nada suspeitava. Nada suspeitava antigamente. Fizeste-me percorrer caminhos cujo comprimento interminável me teria assustado se o conhecimento deles não estivesse escondido em ti. Magnífico. Esse texto de Jung é magnífico, extraordinário. Então, a partir desse momento, vamos começar o nosso estudo, não é? Evolução morfológica e moral. A evolução morfológica, ela prosseguiu emparelhando-se com a evolução moral. As formas, elas foram seguindo os seus caminhos e a evolução moral também. O crânio avançou com vagar, no rumo de aprimoramento maior. Os braços refinavam-se e as mãos adquiriam excelência táctil não sonhada. E os sentidos, todos eles progrediram em acrisolamento, em apurações e em percepções. Todavia, com o advento da responsabilidade que o separava da orientação direta dos benfeitores da vida maior, entregou-se o homem a múltiplos tentames de progresso no campo do espírito. Ou seja, tudo foi acontecendo. O crânio foi se preparando para chegar à condição de homem. Os braços foram se alongando, eles eram meio arqueados, eles foram se alongando para ficar mais interessante, para que a forma pudesse agir com mais tranquilidade, os braços alongados para buscar as coisas, para trabalhar, para agir, e as mãos, elas ficaram mais táctil, mais suave, os dedos já trabalhando, para que a gente pudesse progredir. Aí vem a responsabilidade. Aí, com a responsabilidade, os benfeitores agora já nos deixam juntos com a nossa evolução, para agora fazermos a evolução de maneira responsável. Então, minha gente, olha que interessante. Que quadro bonito. A evolução morfológica e a evolução moral. A responsabilidade separa dos benfeitores tentames de progresso espiritual. Então, a morfológica, olha, o crânio aprimora, certo? Está ele aqui. O crânio aprimora, olha. Os braços se alongam, refinam. Olha o braço do gato e o braço do homem. Né? As mãos ficam diferentes. Aqui, a do chimpanzé, do gorila e a do homem. Vejam que bonito. Como é que a evolução nos trouxe essas modificações tão necessárias para chegarmos à condição de homem. E, na área moral, os questionamentos, as asas do pensamento, a imaginação, a mentalização, o desprendimento do corpo físico. Aqui nesse quadro, a gente consegue ver que a evolução morfológica, ela prossegue, acompanhando a evolução moral, como havíamos dito antes, como André tinha colocado no início do capítulo. Então, vejam que interessante, olha, o crânio dos macacos
os primatas, até chegar à nossa contextura de hoje, a nossa contextura craniana de hoje. O braço do gato e o braço do homem. Olha a diferença. As mãos do chimpanzé, do gorila, e as nossas mãos todas com articulações, sabe? Aliás, tem um estudo muito bonito da evolução biológica, que não consta do livro, de que essa evolução das mãos ela se deu através do morcego, que ele tinha as mãos aqui, mas tinha as membranas que separavam os dedos, certo? Então, ele ia voando com as membranas. Quando chega na baleia, a baleia ela gruda os dedos e faz as nadadeiras, que faz assim, né? E aí depois, quando chega no homem, ela articula, completamente articulado. Ou seja, nem a membrana do morcego que vai segurar, né, os dedos, e nem a membrana, e nem a nadadeira da baleia que prende os dedos assim, ó. No homem, ela abre para que a gente possa trabalhar. Como diz André, torna-se mais táctil, tornam-se tácteis os dedos e as mãos. Percebe? Continuando, no regime interior da livre indagação, conferia asas audaciosas. Conferia asas audaciosas para que ele pudesse crescer, pudesse evoluir também. Nós trouxemos aqui a nossa imagem, porque parece que não ficou claro essa coisa da evolução biológica que a ciência coloca. Então, olha só, no morcego tem membranas aqui, ó, no meio dos dedos. Então, ele abre as asas assim, ó, e vai voando, mas com a membrana aqui segurando, certo? Na baleia, as nadadeiras então ficam assim, grudadinhos, assim, vai nadando grudado, como duas conchas. Quando chega no homem, ele fica aberto. Isso é uma evolução morfológica muito interessante de percebermos, tá? Então, agora vamos voltar ao nosso slide, tá bem? Então, no regime interior da livre indagação, conferia asas audaciosas ao pensamento. Começou a pensar, começou a indagar, né? Dizem que quando o espírito chega no homem, que ele acorda no homem, naquele momento extraordinário, do despertamento dele no homem, que ele faz duas perguntas, né? Ele olha para a natureza e pergunta: o que é isso? E a segunda pergunta é: quem fez isso? E aí ele vai buscar Deus e integrar-se com Deus. Então, esta será a busca do homem até os nossos dias. Nós estamos buscando quem fez, né, o que é e quem fez. Felizes são aqueles que já conseguiram essa resposta. Esses são os felizes. Que possamos ser nós. Que entendemos que isso que nós vemos é a criação, nas suas multifaces. E quem fez foi o nosso Pai, que é Deus. Então, as indagações conferiam asas audaciosas ao pensamento. E, com isso, mais se lhe acentuava o poder de imaginar, facilitando-se-lhe a mentalização e o desprendimento do corpo espiritual, cujas células, em conexão com células do corpo físico, se automatizavam assim na emancipação parcial através do sono para acesso da alma a ensinamentos de estrutura superior. Então, ele começa a desprender do corpo pelo sono, né? E ali já começa a ter esses primeiros encontros mais com conhecimento, com a espiritualidade, com os mentores. Porque antes, na fase anterior, ele não tinha isso. Agora ele já começa a ter. Ele tinha, sim, um sono, mas não tinha esse encontro com os mentores, mesmo depois das desencarnações, eram inconscientes, ele não tinha noção do que estava acontecendo. Aqui André está colocando que agora ele começa a fazer isso de maneira consciente.
já começa a desprender-se do corpo, e já começa a ter essa possibilidade dos desdobramentos através do sono e futuramente através dos exercícios mediúnicos ou pela mediunidade. Então, já é o início da emancipação daquela mônada do regime fechado do corpo físico, agora já expandindo para outros campos, para outras funções. Aí está o exercício do desprendimento pelo sono físico, funciona mais ou menos assim, não temos a foto, claro, mas temos uma representação de imagem. Tá? Guarda a criatura humana, então, consigo, na tessitura dos próprios órgãos, a herança de milhões de estágios diferentes nos reinos inferiores e, no fundo, sente-se inclinada a viver no plano dos outros mamíferos que lhe respiram a vizinhança. Ele vai procurar pessoas iguais a ele, com um instinto absoluto dominando sem restrições. Ainda instinto, mas já em busca de outros homens naquela saída do corpo. No entanto, com a evolução irreversível, o amor agigantou-se no ser, sugerindo novas disposições à própria existência. Então, era uma saída do corpo para encontro com outras pessoas do mesmo nível, sem nenhuma possibilidade superior de pensamento e de buscas, mas ao longo desse período, ao longo desse tempo, as coisas foram modificando e ele foi se apropriando de novas possibilidades agora para a sua própria existência como espírito também. Certo? E em razão, isso aqui é muito importante sabermos, olha, em razão do apego aos rebentos da própria carne, institui a propriedade da faixa de solo em que se lhe encrava a moradia. Ou seja, agora ele vai criar sua casa, sua família, ele vai organizar a sua prole, ele vai começar a trabalhar em função dessa prole. A mãe ou a mulher, naquela estrutura ali do lar, ela foi a primeira cientista do mundo. Por quê? Porque enquanto o homem saía para caçar, para pescar, para colher, né, ela ficava ali experimentando raízes, domesticando raízes. Olha, essa daqui dá para fazer isso, essa daqui dá para fazer aquilo. Então, ela usou o laboratório da terra para experimentar outros tipos de alimentos que não fosse só a carne. A mulher teve uma participação esplêndida nesse sentido também, e ali ela ajudava na moradia. Então, os filhos, né, o homem, a mulher, os filhos, montando esse território que era dele, essa faixa de solo que era dele. E atendendo a essa mesma raiz de afetividade, traça a si próprio determinadas regras de conduta para que não imponha aos semelhantes ofensas e prejuízos que não deseja receber. Está começando, então, a noção do direito para ele. Está começando. Ele está começando a sair daquela brutalidade das fases anteriores, já buscando conformar-se numa nova etapa evolutiva. Claro que ainda muito rudimentar, mas já buscando isso. Consta que na Suméria, há 4.000 anos, há 6.000 anos atrás, que começaram as primeiras expressões das cidades, quando muraram o território para proteger os moradores, para proteger dos assaltos aos bens que eles produziam, seus plantios, suas colheitas. E ali a primeira cidadela foi feita, que tinha um governo, que tinha a segurança, que tinha tudo ali dentro. Então, ali ele traçou a sua primeira faixa de solo. E ele tinha obrigações muito grandes com a direção da cidadela, que eram cidades, estados. Então, tinha muito que dar conta das suas atividades. Ele produzia?
ou ele não produzia? Como é que era a divisão? Enfim, isso começou a formatar o homem tribal no homem cidadão. Que na tribo é tudo muito solto, mas ali na cidadela você tem que formar o cidadão, que é o que nós somos hoje. Cidadãos morando em cidades, morando em cidadelas, com leis, com uma necessidade muito grande de ter noção de direitos, porque senão nós não vamos conseguir, né, viver a nossa com tranquilidade, nós vamos ter que dar conta de atos próprios, né, para a vida social. É o que onde nós chegamos hoje. Então percebam que foi tudo uma construção ao longo de muito tempo, ao longo de milênios. No homem nós já estamos há 7.000 anos. O Homo sapiens, que é a nossa descendência, né? Quer dizer, nós somos descendentes dele, é mais ou menos o que uns 15.000 anos atrás, 16.000. Então, o livro não é difícil, minha gente. Ele é lindo, maravilhoso, porque fala da gente, fala do que nós vivemos, da nossa evolução. Tá? Acontece assim o inesperado. O que seria? Qual é o inesperado? Né? Será que você acha que seja? O homem selvático que não pretende abandonar os apetites e prazeres da experiência animal, fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, a fim de que se lhe enobreça o caráter iniciante. Ou como ele fez isso? Observando o meio. Todos estão fazendo. Se eu não fizer, eu serei expulso daqui. E era expulso mesmo. A vida era muito severa na adequação daquelas pessoas para uma vida diferente do homem da selva, o homem bruto da selva. Então, ele foi se amoldando para uma nova etapa, para uma nova vida, para novas construções. E aí surgem os exércitos, com a sua disciplina e a sua hierarquia. O exército, então, vai para a guerra, buscar mais, avançar territórios ou defender os seus. Aí você pensa, mas que coisa triste a guerra. Sim, a guerra aconteceu muito em função disso, de disciplinar aquelas pessoas. Porque tinham os grandes comandantes, e provavelmente eram os exilados. Então, eles faziam que aquilo acontecesse, ensinando a disciplina e a hierarquia, ou seja, moldando este homem para os seus avanços futuros. Isso foi perfeito, foi lindo, porque não tinha morte. Eles desencarnavam nos seus combates e quase sempre reencarnavam imediatamente, porque as reencarnações eram muitas. Acontecia o tempo todo. Não tinha tanta gente quanto tem hoje, mas as que tinham, não tinha esse limite de nascimentos. Então, era mais fácil renascer na época. Bom, estabelecendo a posse tirânica em tudo que julga seu, desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho, sob pena de expor-se a penalidades cruéis. Aqui vou dar um parênteses e nós vamos conversar um assunto muito interessante. Você acha chato a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Você roubou, corta tua mão. Você fez mau uso do seu olho, fura teu olho. Você matou, você morre. É a lei do Talião. Mas, minha gente, já foi um avanço, sabia? Porque antes da lei de Talião, existia uma outra lei, complicada,
E está lá no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi tem 28 artigos. Quase todos eles são artigos de morte, pena de morte. E tinha um detalhe. Digamos que alguém rouba de alguém. Até a 4ª geração daquela pessoa vai pagar e os descendentes deles atuais também vão pagar. Então, a pessoa matava outra. O que acontecia? Ele morria, a mulher morria, o filho morria, todo mundo da família morria. Então, quando chega a lei de Talião, ela já é um avanço. Por quê? Porque já é só a pessoa que cometeu o delito que vai pagar por ele. Então, já foi um grande avanço. E isso era para disciplinar aquelas pessoas. Fazer a sua disciplina, digamos, numa busca de um melhor relacionamento social. Porque não é justo tirar uma coisa que não me pertence. Perceberam? Como é que fomos sendo moldados ao longo da nossa evolução? Moldados moralmente, né? E isso se tornou muito, muito bom, muito interessante. Por quê? Já foi nos trazendo para esse tempo que nós estamos hoje. Né? Hoje nós já estamos nesse tempo onde temos nossas leis, temos os juízes, as juízas, temos os tribunais. Tá? Isso tudo foi vindo lá daquele passado. Sabe? Os tribunais romanos, né? As leis romanas, enfim. Tudo que foi necessário ao homem, a espiritualidade proveu. Mandou pessoas para realizar aqui os eventos. Por exemplo, mandou que os juízes reencarnaram aqui, trazendo a área jurídica do mundo, a área do legislativo, quando a coisa começa a ser mais democrática. Enfim, foi tudo organizado. Então, nós vivemos aqui, evoluindo, sob uma proteção extraordinária da espiritualidade. E quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais eles vão mandando coisas de excelências para nós. Não mandou o livro Evolução em Dois Mundos? Não mandou esse livro que está nos ensinando que a evolução tem um projeto para ela? E não, as pessoas não são soltas pela vida ou pelo mundo, ela vem por um projeto. Aqui está, minha gente. Isso aqui deu para o homem toda uma estrutura de harmonização, sabe? Toda uma estrutura de harmonização. Então, ele sabe, se eu cometer um engano, eu vou ficar aqui. Isso é bom? Não. Para a pessoa que já chega a um nível de moralidade. Tem pessoas que não importa, que acham que isso aqui fala assim, cadeia não é feita para cachorro. Mas estando lá, muitas vezes a pessoa se animaliza pelo ambiente tão ruim que cria ali dentro. O campo morfológico ali é muito severo. Então, a pessoa já sabendo disso, ele vai com mais calma, vai com mais cuidado. Mesmo sabendo, nós, das centenas de pessoas, milhares de pessoas que estão reclusas, tiradas da sociedade por um engano muito grande. Mas isso aqui já é para ele um freio também, não é? Então, continuando, nasce desse modo para ele a noção do direito sob o alicerce das obrigações respeitadas. Ele vai se estruturando agora no direito também. O que eu posso, o que eu não posso, o que é justo, o que não é justo. Os contraventores que a gente encontra por aí são pessoas que não têm essa noção do direito bem definidas nelas. Então, são pessoas tolas, que acham que estão tirando vantagens, mas que, no fundo, estão se complicando não só com as leis daqui, mas principalmente com as leis de Deus. E é bom que ele resolva grande parte por aqui, mesmo nessa situação. Porque se ele se salvar daqui por artimanhas,
ele pode ter isso aqui duplicado lá no mundo espiritual, que é bem pior. Então, não façamos coisas erradas, não caminhemos para o sentido das contravenções. Nós estamos numa sociedade, temos que respeitar a sociedade, porque só assim seremos respeitados. A noção do direito é isso. Eu te dou porque você vai me dar de troca o bem que eu te faço. Se eu te faço mal, é justo que eu receba o mal. Se não por você, por outro. Porque eu fico no campo do mal. Eu entro na estrutura do mal. Então, se alguém te fez um mal, não se preocupe. Alguém vai te fazer um bem se você estiver no campo do bem. O campo do bem está cheio de frequências do bem. Então, como semelhante atrai semelhante, você buscará um semelhante seu para te ajudar, muito embora aquele outro ou aquela outra te prejudicou, mas ela vai passar. E ela vai ter que se ajustar também. Foi por isso que Jesus falou, né? É necessário que os escândalos venham, mas ai de quem cometer o escândalo. E a gente vai caminhando, com dificuldades, com tropeços, mas vamos caminhando. Eu tendo a noção do direito, eu me estabeleço como um cidadão do bem. E agora eu vou trabalhar a minha evolução, buscando também as leis divinas. Eu já me adequei às leis convencionais sociais. Agora eu tenho que me adequar às leis divinas. Que a sociedade, às vezes, aceita delitos das leis divinas. Um exemplo, o aborto, quando a sociedade aceita juridicamente o aborto. É uma tremenda contravenção das leis de Deus e aceita pelas leis sociais. Pena de morte, que no Brasil não tem, mas os países que têm pena de morte, a eutanásia. Então, são são contravenções às leis naturais. E, muito embora, as leis sociais aceitem. Então, o que nos importa é saber qual que é, além da lei social, a lei natural. Porque, às vezes, tem coisas que a lei social não permite, mas a lei natural permite. Então, eu posso fazer de acordo com a lei natural, sem atingir a lei social. Isso é tudo muito... Aqui no Brasil nós não temos esse problema, mas tem locais, aí, países, que você tem que seguir, que são países teocráticos, né? Que você tem que seguir rigorosamente aquela religião deles lá. E se você não quiser seguir, então você vai fazer sua profissão de fé sozinho, seguindo as leis de Deus que te garantem, te sustentam na sua profissão de fé. Muito embora as leis sociais não sejam essas. Então, nós vamos aprendendo a conviver com isso tudo. A conviver com o social e a conviver com o divino. Porque é para o divino que nós estamos indo. Continuando aqui, olha. É assim que ele, transformado, interpreta sob novo prisma a importância da sua presença na Terra. Esse estudo que nós estamos fazendo, o tempo todo nós estamos dizendo isso. A nossa importância enquanto indivíduos, enquanto filhos e filhas de Deus aqui na Terra. É muito importante para nós entendermos isso de maneira bastante compacta, sabe? De muita certeza da nossa importância. Porque nós estamos num processo de evolução onde já foi despendido para nós muitos recursos do universo em termos de oxigênio, de água, de nutrientes, proteínas, já foi assim, disponibilizado para a nossa evolução. Seres extraordinários que nos ajudaram, que proporcionaram o nosso avanço nos reinos antigos, nos reinos atrás, quando a gente não podia fazer sozinhos. Então, eles foram disponibilizados grandes arquitetos, construtores de formas para que a gente evoluísse. Por que isso tudo? Para quê? Porque nós somos importantes para Deus.
Estamos a caminho de entender isso e assumir esse compromisso com o Pai. Assumir de forma saudável, equilibrada, consciente. Aí está o homem, né? Aí está a Terra, girando. E aí o homem nessa Terra. Olha a construção deste planeta, que é um dos mais simples. Que coisa interessante, né? O brilho do Sol, a proteção do cinturão que ela tem, o cinturão de Van Allen, e tem também as proteções atmosféricas, tudo para que a gente possa evoluir neste ambiente. Então, esse ambiente passa a ser, para mim, uma estrutura excelente, uma casa que eu precisei, que deu tudo que eu precisei para chegar até aqui. Então, o homem se sente importante pela sua presença no planeta. Não mais lhe seduzem a despreocupação e o nomadismo, assim como para o homem adulto já é passado o ciclo da infância. Aquela coisa de sair andando, procurando alimento, botar tenda nas costas e vamos que vamos, desafiando perigos, que às vezes ele se estabelecia num lugar e não sabia que dali a pouco vinha uma enchente, ali era um lugar de enchente, ou então uma residência de animais ferozes, sorrateiros, e ele foi experimentando. Agora não, agora a gente já tem toda uma estrutura de nos acomodarmos em lugares seguros, assim como o homem adulto não vai fazer as trapalhadas de uma criança no seu processo de aprendizagem. Se ele pegar uma faca, é bem diferente do que uma criança pegar uma faca. Continuando, vai acontecer nesse bojo lindo que ele sabe agora que o berço carnal se reveste de significação mais profunda. Sabe esse momento? É quando eu, você, lembramos lá da nossa infância. Quantas pessoas nos acalentaram nela? E essas pessoas foram ligadas, foram trazidas e ligadas a nós para nos fazer, para nos dar segurança, para fazermos o nosso crescimento no corpo físico. Muito embora pudéssemos ser nós espíritos altamente endividados com as leis de Deus, mas ali estávamos, enquanto crianças, necessitando de proteção. Isso é para se pensar. E ainda mais, que daqui a pouco, mais alguns decênios, provavelmente nós voltaremos a ser crianças, necessitando de novo de braços amigos. Porque é assim que faz, é assim que é assim que foi estabelecido por Deus para a evolução dos seus filhos. E nós estamos nessa evolução. É irreversível. Não podemos sair dela. Não há como. Precisamos nos adequar a ela para evoluirmos nos dois mundos de maneira consciente, enquanto encarnados e enquanto desencarnados. Sem lamentações, sem reclamações, sem desânimos, sem nada. Porque o que eu recebo está na razão direta do que eu plantei. E cada vez mais, a partir que vamos aprofundando nesse estudo, nós vamos entendendo isso. É tudo muito justo. É tudo muito perfeito. E se eu não adequar a essa justiça, a essa perfeição, eu posso ter graves problemas na minha evolução, até que eu me adeque a elas. Então, que o façamos já, para que a evolução seja mais tranquila. Compreende, pouco a pouco, que a vida lhe registra as contas pessoais, porquanto aprende que pode negar o braço ao companheiro necessitado de apoio.
Aqui, ele está saindo das brumas da consciência nos estágios inferiores, no estágio da sobrevivência apenas, dos sonhos, das magias, dos sonhos mágicos. Agora ele está saindo, está se despertando. Está para a terceira fase da evolução da consciência, o terceiro nível. Isso está no livro A Voz do Silêncio, que são fragmentos de grandes conhecimentos tibetanos, quando eles trabalham esses níveis de consciência. Primeiro nível, só cuida de comer, vestir, dormir, trabalhar, um serviço simples, automático. Segundo nível, vive sonhando, que é o mais bonito, a mais bonita, é o mais perfeito, a mais perfeita, toda a sua prole, a mais maravilhosa, tudo é maravilhoso, é o melhor de todos. Aí ele já sai disso aqui, agora ele está despertando. Opa, peraí, como é que eu sou mesmo? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Igual o adolescente, quando faz as suas perguntas do adolescente. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Ele vai fazer essa pergunta para ser definitiva para ele, no sentido desse despertar. Aí ele sabe, né? Se ele negar o braço ao companheiro necessitado de apoio, né, o companheiro poderá recusar-lhe o seu, no momento em que o desequilíbrio lhe bata a porta. Então, há que se juntar as mãos. Há que se ser solidários para que a convivência traga a evolução consciente dos seres. Nos planetas felizes, ou nas dimensões da Terra, onde se cumpre as leis de Deus, isso é natural. A ajuda mútua, o companheirismo, sem segundas intenções. Porque muitas vezes nós ajudamos, mas ajudamos com segundas intenções. É aí que é o perigo. É ajudar incondicionalmente. Está entendendo? Quantas vezes nós ouvimos isso? Agora nós estamos entendendo o porquê. Porque se eu não fizer isso, eu não saio dessa bruma terrível que me absorve, que não me deixa ver além. Me deixa ver só na minha caixinha, na monoideia das minhas ilusões. Vivendo no mundo de Maia, como diz os hindus. A deusa Maia, a fantástica, a bela, a exuberante, mas ilusão. Reconhece que dispõe de liberdade para matar o desafeto, mas não ignora que o desafeto a seu turno pode igualmente exterminar-lhe o corpo ou amargar-lhe o caminho. Eu posso matar, mas quem mata pode morrer também. Está vendo a contrapartida? Então, se eu estou com muita vontade de matar, eu tenho que entender que eu também posso morrer. Não acontece isso nas prisões? Pessoas às vezes matam, vai preso, e dependendo do que foi, como foi esse homicídio, os presos têm os seus códigos lá que não permitem e matam também. Eu matei, estou sujeito a morrer pela morte matada. Isso ele vai apreendendo quando a consciência vai ficando desperta. Continuando aqui, olha, que os desafetos não me afetem e os afetos não me faltem. Amém. Lembra que nós falamos no estudo passado sobre a caixinha dos afetos? Lá estão os afetos e os desafetos. Precisamos modificar essa caixinha. Então, que os desafetos não me afetem. Eu tenho que vencê-los. Né? Eu tenho que transformá-los. E que os afetos não me faltem. É lindo esse texto, né? Pequenininho, mas extremamente lindo. Percebe que os seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. Isso é importante. Como é que você lida com o porteiro do seu prédio? Como você lida com sua cabeleireira?
como você lida com o seu colega de profissão, de trabalho, como você lida com as pessoas no trânsito, ou no seu carro, ou no transporte público. Como você lida? Porque da mesma maneira que você fizer, você recebe. Às vezes não recebe na hora, mas receberá depois. Minha gente, a lei de Deus é muito justa. Eu não tenho tempo para contar para vocês as minhas experiências nesse sentido. Mas já aconteceram experiências impressionantes que eu nunca imaginava que poderia acontecer. Você faz para uma pessoa, você nunca mais vê aquela pessoa e um dia do nada está precisando muito, vê uma outra pessoa que você nunca viu e faz para você. Gratuitamente. Porque viu que você está precisando. É o que está dizendo aqui. Viu como é que a vida começa a ganhar uma outra conotação? Numa estrutura que nos levará à divindade? Nos tirando dessa carcaça negativa do ego, deste ego inferior, que é ambicioso, invejoso, ciumento, egoísta, orgulhoso, para uma projeção aqui melhor. Com esse novo cabedal de observação, revela-se-lhe a vida mental mais surpreendente, mais rica, e por essa mais intensa vida íntima, retrata com relativa segurança as ideias dos espíritos abnegados que lhe custodiam a rota. Quer dizer, quanto mais eu vou melhorando, mais os espíritos vão se aproximando de mim para me ajudar, para me dar elementos de uma evolução consciente. Eles que me ajudaram lá no passado a formar as minhas formas de evolução, agora eles vão me ajudar a me formar enquanto um ser desperto a caminho de Deus, como eles estão a caminho de Deus. Sempre juntos. Aí está a garota tocando a sua flauta e a flautista do mundo espiritual ajudando a ela. É uma representação, mas ocorre em vários e vários sentidos da nossa vida. Desde então não guarda a existência circunscrita a romagem berço-túmulo, por alongá-la do ponto de vista de causa e efeito para além do sepulcro, com que se lhe guarda o invólucro anulado ou imprestável. Acabou a vida aqui, o corpo não dá mais, vamos para a vida espiritual. Agora é outra fase, são outros conhecimentos, é uma rotina permanente. Em cada posto, em cada pouso, novas possibilidades de aprendizagem. Então eu me solto destes medos da morte, porque eu sei que não tem morte, eu sei que tem vida, muita vida, vida em abundância, para que eu viva e para que eu aprenda, para que eu trabalhe. E aí está, ela chega no mundo espiritual e continua a sua vida. Modifica-se as expressões, a natureza, mas a vida está continuando. Incorporando a responsabilidade, a consciência vibra desperta. E pela consciência desperta, os princípios de ação e reação funcionam exatos dentro do próprio ser. Ou seja, o tribunal está em mim. Eu não preciso mais do tribunal de fora para me julgar. Eu tenho o tribunal porque eu tenho a base da lei, que é a lei de causa e efeito. Eu fiz, eu tenho que receber na mesma proporção do que eu fiz. Assegurando-se a liberdade de escolha pelo livre-arbítrio e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física quanto no mundo espiritual. Então, eu tenho a lei de causa e efeito e tenho a liberdade de escolha. Eu vou escolher o quê? Porque o que eu escolher virá para mim de retorno. Isso é fantástico, gente. Eu não sei se vocês percebem, mas como que isso faz a gente crescer nesse entendimento. Esse entendimento tão suave e, ao mesmo tempo, tão contundente.
que nos faz seres apropriados da verdade divina que vai se estabelecendo lentamente em nós, par a par, passo a passo, mas vai, independente se eu quero ou se eu não quero. Vamos continuando, porque a lei da ação e reação não é exclusiva da física. Ela está presente também nas relações humanas. Se eu pratico o bem, receberei o bem. Quando exercito o mal certamente a mim retornará. A grande tragédia do ser humano ocorre quando, interiormente, ele não sabe a diferença. Então, ele vai vivendo, fazendo o que bem entende, sem perceber que vem o retorno para ele. Então, façamos o bem. Sejamos do bem. Porque o retorno do bem é bem melhor. Nesse sentido, importa lembrar aqui, com as diferenças justas, o símile que a vida assinala entre as alterações da existência para a alma humana e para os insetos de metamorfose integral, ou seja, passam pelas fases do ovo, da larva, da pupa e do adulto. Mesma coisa o homem, tanto na encarnação quanto no crescimento, né? Aí está. Ela sai da larva, vai caminhando, chega na pupa ou na pulpa, depois ela se solta e voa livremente. Essa é uma demonstração do espírito também humano, que ele começa simplesinho e termina livre para ir para mais alto, mais além. Viu como é que a natureza é pródiga em todos os sentidos? Porque enquanto nós estávamos aqui, nós não entendíamos isso. Mãos nos induziram a ir. Agora, eu olhando, eu sei. Olha, isso aqui é minha vida. Eu já passei e agora eu sei como é que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer esse movimento para chegar na minha liberdade. Eu tenho que me soltar. Eu tenho que me soltar dessa crisálida, eu tenho que sair disso para eu poder voar. Mas eu tenho que cumprir as leis que regem toda essa metamorfose aqui. Senão não vai dar certo. Eu não posso daqui chegar aqui, porque eu não passei por essa fase aqui. Ó. Então, nós estamos nessas fases. E tem gente que já tem que estar aqui, ó, e está preso aqui dentro. Porque não quer sair, tem medo, tem receio. Não seja você. A larva que se afasta do ovo ingressa em novo período de desenvolvimento, que pode perdurar por muito tempo, como ocorre entre os efemerídeos, uma família de insetos, mostrando no começo a membrana do corpo ainda amolecida e conservando no tubo digestivo os remanescentes de gema da fase embrionária para iniciar depois da excreção os processos de alimentação e digestão. Agora, por que tem que ser assim? Porque é assim que é o certo, assim que tem que ser. Que assim pede que a evolução. Então, a gente pode perguntar, por que eu tenho que passar por certas fases? Porque assim precisa ser. Assim você precisa viver para os seus aprendizados. Estão percebendo? Eu posso não entender isso aqui de primeira, mas você tem o livro, eu tenho o livro, e nós vamos entender lendo o que ele está dizendo nessa evolução. Mas nós podemos pegar a síntese disso. Estamos num processo evolutivo que é o justo, que é o necessário. Assim como foi necessário para essa larva chegar à borboleta, fazer todo esse caminho aqui. Continuando, né? A criança recém-nata retira-se do útero e entra em nova fase de evolução que se firma através de alguns anos. A princípio, tenra e frágil, retém na própria organização os recursos sanguíneos que eles foram doados,
por manutenção endosmótica, que é uma corrente que se estabelece de fora para dentro no organismo materno, para somente depois eliminar quanto lhe seja possível esses mesmos recursos, gerando os que lhe são próprios. Ou seja, quando ela está lá naquela fase embrionária, os recursos vêm da mãe para ela. E depois ela solta desse recurso, solta desse invólucro, que é o útero, para aí começar a sua vida fora dali. Não é o mesmo da larva que sai da crisálida que sai daquela pupa para alçar seus voos? É a mesma coisa. É uma repetição. É uma repetição. A filogênese vai se fazendo sempre, até quanto for necessário que assim seja. Aí está esse movimento esplêndido de saída daquele turbilhão que deve ser o útero materno, no afã de ajudar, para depois ela se soltar. Avançando na execução dos programas traçados para a sua existência, a larva cresce e recorre a matérias nutritivas que lhe garantam o aumento do corpo e, conforme a espécie, promove por si mesma a mudança de pele, indispensável ao condicionamento do seu próprio volume. Então, ela vai fazer isso. Agora, eu lhe pergunto, amado e amada, ela faz sozinha ou os mentores ajudam? Os arquitetos ajudam? Provavelmente, no princípio, eles ajudam, mas depois cria reflexo, aí ela faz sozinha. Não é? Senão seríamos eternos dependentes. E não é assim. A vida nos induz a sermos livres. Satisfazendo os imperativos da própria vida, a criança se desenvolve tomando o alimento preciso à expansão da sua máquina orgânica, passando a realizar por si, isto é, ao comando da mente, a renovação celular dos tecidos e órgãos que ele constitui o campo somático. Eu te pergunto, o papai e mamãe ficam puxando a criança para crescer? Ninguém faz isso. Ela cresce por ela, pelo comando da mente, ela vai desenvolvendo o seu crescimento biológico. De maneira que há que se lhe ajuste a forma física aos moldes do corpo espiritual, que começa também a crescer, a voltar ao que era antes, lá no mundo espiritual, antes da reencarnação. Então, é um conjunto de informações ali, onde o espírito comanda tudo isso. O perispírito vai crescer, vai voltar a ser adulto, e com ele vai puxando o corpo físico com ele. Isso é divino, mas sob o comando do espírito. Aí está uma libélula, né? Aqui está o crescimento da criança. A mesma coisa que aconteceu lá no inseto, nas suas fases, né? A criança também faz as fases dela. Isso é muito bom, né? Isso é muito bonito. A larva dos insetos de transformação completa, já estamos na metamorfose do inseto, né? A larva dos insetos de transformação completa experimenta vários períodos de renovação para atingir a condição de adulto, embora permaneça com o mesmo aspecto, porquanto apenas depois da derradeira mudança de pele é que se torna pupa. É a larva que faz isso. Ela vai ter que fazer esse trabalho para chegar à pupa, que nós mostramos ali. Está aí a pupa. Para chegar nesse momento aí, de se aprimorar para se soltar, ela teve que fazer o antigo, né? Em semelhante estágio, acusa a progressiva diminuição de atividade até que não mais suporte a alimentação. Ela já não precisa mais de alimentar. Esvaziam-se os intestinos e paralisam-se os movimentos. Ela está presa. A larva protege-se, então, no solo ou na planta, preparando a própria libertação. Maravilha, minha gente. Maravilha. Isso é lindo demais.
Por isso que precisamos ter um olhar mais carinhoso para esses estudos da ciência. Sabe? Muitas vezes eu acabo de conversar com vocês aqui através do vídeo e eu vou lá fazer pesquisas de coisas que eu li aqui. Olha que interessante, baixo o PDF, faço uma coisa lá. Porque começa a me interessar, começo a querer saber sobre. Muito embora não foi essa a minha direção da encarnação, mas sempre é tempo para aprender coisas novas, não é? O cérebro precisa disso. Precisa de luzes novas para que ele possa funcionar sempre. Permanece assim imóvel e não se alimenta do ponto de vista fisiológico, acrisolando-se, segundo a espécie, em fios de seda, por ela própria constituídos com a secreção das glândulas salivares, agregados a pequeninos tratos de terra ou a tecidos vegetais, formando desse modo o casulo em que repousa durante certo tempo, fixado alguns dias até meses. Ou seja, ela faz o campo de evolução dela. Ela promove esse campo de evolução obedientemente, porque há uma determinação dela própria, da mônada em expansão. E ela vai fazendo isso. Mais tarde, ela vai ser um João de Barro, né, construindo a sua casinha, e saindo dele e voltando para ele. Aqui ela ainda não pode fazer isso, mas lá na frente vai poder. Aí de novo. Na posição de pupa, ao impacto das vibrações da sua própria organização psicossomática, sofre essencial modificação em seu organismo, ou seja, lá dentro, no ambiente criado dentro da pupa por ela e com as expressões dela mesma, né? Ela vai modificando. E modificação que, no fundo, equivale a verdadeiro aniquilamento ou estólise, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos. Então, ela vai aniquilando coisas que não precisa, vai descartando o que não precisa lá dentro e vai criando coisas novas, novos tecidos, valendo-se dos tecidos que ficaram. Essa é a maravilha da vida. Essa é a dinâmica da vida na qual estamos. Precisamos nos transformar, sabe, minha gente? Há pessoas que não gostam de se transformar. Há necessidade da transformação para seguir além. A estólise ou decomposição, que se efetua por ação dos fermentos, verifica-se notadamente nos músculos, no aparelho digestivo e nos tubos de Malpighi, ou tubos excretores, com reduzida atuação no sistema nervoso e circulatório. Ou seja, lá dentro ela vai fazendo tudo isso, para daqui a pouco ela se soltar. Né? Pela histogênese, né, ou decomposição, os remanescentes dos músculos estriados desfazem-se das características que lhes são próprias, perdendo gradativamente a sua estriação até que se convertam, qual se obedecesse a processo involutivo em células embrionárias musiformes, ou seja, alongado com extremidades estreitas, com um núcleo exclusivo ou mioplastos, que são células que se dividem por segmentação, plasmando novos elementos estriados para a configuração dos órgãos típicos. Gente, o que dizer disso? Isso é divino demais. Isso acontece não é pelo nosso olhar. Isso acontece pela necessidade da evolução. Quantas vezes a gente criança, né, passando por um lugar desse, e vendo uma pupa dessa, a gente atira uma pedra, bate com galho. Nossa, que coisa triste. E muitas vezes, quando nós estamos vendo uma pessoa se transformando para melhor, eu começo a tirar pedras nela. Já pensaram nisso também? A transformação exige cuidados, persistência, está vendo aqui? Exige inteligência.
exige parcimônia, exige transformar uma coisa que precisa ser acabada noutra que precisa ser construída. Isso é transformação. É a metamorfose que precisamos fazer. Aí que coisa linda, gente. Continuando. Somente então, quando as ocorrências da metamorfose se realizam, é que o inseto, integralmente renovado, abandona o casulo. Você, depois que fez aquilo tudo lá dentro, que você nunca viu, tenho certeza, eu também nunca vi. Talvez os biólogos acompanhem isso em laboratório, a gente não sabe, provavelmente, mas a espiritualidade sabe ver. Por isso que o André está dizendo para nós como é. Abrindo a nossa mente para novas percepções. Então, ali ele abandona o casulo, revelando-se por falena, leve e ágil, com o sistema bucal transformado, como acontece na borboleta, do tipo sugador, na qual as maxilas se alongam, convertendo-se numa trompa, enquanto que o lábio superior e as mandíbulas se atrofiam. O André é poeta, ele fica falando essas coisas de poesia, gente. Olha que coisa! E falando da boca, da trompa, da borboleta, e com essa poesia toda. Continuando, né? Entretanto, embora magnificentemente modificada, a borboleta alada e multicor é o mesmo indivíduo, somando em si as experiências dos 3 aspectos fundamentais da sua existência de larva, ninfa, inseto adulto. Aí você olha uma pessoa leve, tranquila, e fala assim, mas espera aí, eu lembro dessa pessoa, era uma pessoa cheia de problemas, pesada. O que aconteceu? Ela se transformou. Ela deixou a larva e virou agora uma falena tranquila, livre, leve. Como é que foi isso? Simples. Ela entendeu que é filha de Deus, só isso. E fez por merecer essa filiação à divindade. Só isso. Agora ela vai leve, aprendendo sempre, enquanto que o outro está lá preso. Essa borboleta é linda, né, gente? Muito bonita. Assim também a criatura humana. Depois do período infantil, atravessa expressivas etapas de renovação interior. Na época da adolescência, certo? Gente, adolescência... Eu trabalhei com adolescente muito tempo. A adolescência é um casulo, onde a alma vai se soltar dali daquele casulo. Ela era uma larva, depois ela entra naquele casulo da adolescência, e ali é só ela. Não adianta você querer entrar no mundo do adolescente. Não faça isso. Porque muitas vezes, enquanto para você é uma desgraça, para ele é um prazer. É um voo livre. É uma preparação. Cada adolescente tem as suas funcionalidades, mas aquele mundo é dele. Às vezes, ele partilha com seus colegas. Mas mesmo com seus colegas, o mundo é dele. Observa você. Eu já fiz esse trabalho de campo. Quando a gente escreve peças de teatro, muitas vezes você tem que ir para o campo pegar personagens, certo? Então, eu gosto muito de um colégio que tem aqui em Juiz de Fora. Eu tenho uma afinidade muito grande com esse colégio. E ele não é tão longe da minha casa. E lá tem muita criança estudando lá, muita adolescente. E como eu já dei aula lá de teatro, eu ficava ali vendo, ficava à distância, vendo os adolescentes saindo. Eles saem em grupos, né? Aquela barulhada, aquela algazarra, aquela coisa, mas lentamente eles vão se distanciando uns dos outros. Cada um para o seu lado, e lá vai aquele sozinho, meditando, refletindo no mundo dele. Se você chegar para ele, quiser entrar no mundo dele, ele vai te pedir licença, se muito educado, ou vai nem te dar atenção, se for uma pessoa de uma personalidade assim mais
não tão amiga, né? Ele vai te tirar fora do mundo dele. Então é o casulo, ele está no casulo dele. Não interfira no casulo do adolescente. Deixa ele te perguntar deixa ele te falar o que ele quer. Muitas vezes o adolescente erra muito. Às vezes são erros não tão graves para despertá-lo para não cometer erros maiores lá na fase de adulto. Então deixa o adolescente crescer, vá orientando, vá se colocando à disposição dele. Eu tenho uma adolescente aqui comigo, 17 anos. Eu me coloco à disposição dele. Deixa ele saber, deixa que ele me fale o que ele quer. Então ele vai me dizendo com gestos, com as reações, ele vai me dizendo o que ele quer e a gente vai então protegendo. Ah, mas eu quero que o meu adolescente seja espírita. Nada disso. O meu adolescente chegou a dar aula de evangelização. Quando mais novo, um dia ele falou para mim que ele não queria mais ser espírita. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Desde que você seja cristão e cumpra o que o cristianismo nos coloca, tudo bem, não se preocupa com isso de ser espírita. E ele entrou no casulo dele. De vez em quando, ele chega para mim e me faz uma pergunta, estabelece uma conversação de nível espírita. É ele que está fazendo essa metamorfose dele. Quando ele sair do casulo da adolescência, o que vai acontecer? Não sei. Mas ele está elaborando esse futuro dele. Gostou? Guarde isso com você. Tive muita experiência com adolescente. Mais de 30 anos trabalhando com eles. Assim também a criatura humana, depois do período infantil, atravessa expressivas etapas de renovação interior até alcançar a madureza corpórea. Não obstante, apresenta-se com a mesma forma exterior, porquanto somente após o esgotamento da força vital no curso da vida, através da velhice, ou da caquexia, que é uma pessoa quebrada, né? E por intervenção de enfermidade, é que se habilita a transformação mais profunda. Ou seja, na encarnação ele vai estar sempre buscando um meio de se transformar, mas vai chegar lá no finalzinho, é que a transformação real. Porque ele vai deixar a vida física para entrar na vida espiritual. Está vendo aí a importância do desencarne também? Para você fazer essa transformação? Para você não ficar acostumado só com as coisas que você viveu aqui tantos anos, mas você agora vai ter que transformar, aí chega essa enfermidade, chega essa caquexia, chega esse monte de coisas e vai te transformar. Quantas vezes num leito as pessoas pedem perdão, manda chamar aquele que ele prejudicou para pedir perdão. Quantas coisas são arrumadas ali naquele processo. Nesse período característico da caducidade celular ou da moléstia irreversível, demonstra gradativa diminuição de atividade, não mais tolerando a alimentação. Não é a mesma coisa lá do bichinho, que não quer mais alimentar. Você já viu como é que idoso tem um problema para alimentar às vezes? Nossa, eu tive isso na minha casa. Era difícil você alimentar um idoso. Porque não queria. É a mesma coisa lá da larva, né? Que ela vai transformar, ela vai fazer uma grande transformação, e ela não quer essa alimentação, porque essa alimentação vai sustentá-la na mesma forma que ela estava. Ela quer agora a modificação. A mesma coisa acontece ali nas fases finais. O espírito quer outras coisas, já não quer mais essa alimentação que nós temos aqui, eu quero outra coisa. Pouco a pouco declina suas atividades fisiológicas e a inércia substitui-lhe os movimentos. Igualzinho acontece, né? Protege-se desde então no repouso horizontal em decúbito, quase sempre no leito, preparando o trabalho liberatório. Tá aí. Aí quando você vê um quadro desses, né? Aí você fala, que tristeza. Não! Está preparando a transformação, está preparando. Lembra da falena, daquela libélula, daquela borboleta? Está preparando esse momento para ela. Está preparando. Tem gente que não chega nesse lugar aí, mas muitos chegam, né? Então está se preparando para a grande transformação.
Se você tem um desse em casa, uma situação dessa em casa, entenda que ela está preparando para a sua grande libertação. Chega-se um momento em que se imobiliza na cadaverização, mumificando-se a feição da crisálida, mas envolvendo-se no imo do ser com os fios dos próprios pensamentos, conservando-se neste casulo de forças mentais, tecido com as suas próprias ideias reflexas, dominantes, ou secreções da sua própria mente, durante um período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses, decênios, não importa, importa que ela está construindo, tecendo para ela uma nova possibilidade. Ou seja, muito, mas muito distante da morte. Essa é a histogênese espiritual, onde eu destruo aquilo que não vale mais para mim enquanto espírito, enquanto perispírito, para construir um novo. E o corpo físico, na sua senectude, ele vai tirando também do perispírito essas cascas pesadas, para que o perispírito também fique mais leve. O corpo acaba destituído do espírito, e o espírito vai livre com o perispírito mais liberado. É assim. É como se fosse a falena que solta. No ciclo da cadaverização da forma somática, sob o governo dinâmico de seu corpo espiritual, padece extremas alterações que, na essência, correspondem à estólise das células físicas, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelos fenômenos que podemos nomear, por falta de termo equivalente, como sendo histogênese espiritual, ou seja, ela vai também mudar as suas células espirituais e vai mudar os seus conceitos através da mudança mental, aproveitando os elementos vivos desagregados do tecido citoplasmático e que se mantinham até então ligados à colmeia fisiológica entregue ao desequilíbrio da decomposição. Aquilo que a gente falou, ele vai puxando aquilo que não é bom, o corpo vai atraindo para ele, porque o corpo vai desaparecer e o perispírito vai mais leve, numa transformação linda. Então, nós falamos do adolescente que sai do casulo para a vida madura. Agora nós falamos do espírito que sai do casulo do corpo para a libertação espiritual. É tudo uma sequência de extrema beleza e complexidade, né? A estólise, o processo destrutivo da desencarnação, resulta da ação dos catalisadores químicos e de outros recursos do mundo orgânico que, alentados em níveis de degenerescência, operam a mortificação dos tecidos e, do ponto de vista do corpo espiritual, afetam principalmente a morfologia dos músculos e os aparelhos da nutrição, com escassa influência sobre o sistema nervoso e circulatório. Por quê? Porque quando ele chega no mundo espiritual, a alimentação dele vai ser diferente, sabe? As coisas lá vão ser diferentes, então ele já tem que preparar para essas diferenças lá que vão acontecer com ele no mundo espiritual. Mas não mexe tanto no sistema nervoso e circulatório, que lá vai ser perfeito, tem que ser como aqui. Mas a nutrição tem que ser diferente. Aqui está acostumado com sólidos pesados, lá praticamente serão fluidos, coisas mais líquidas, né? Os músculos também aqui, os músculos são pesados, por quê? Porque os corpos são densos e lá não tanto. Tá vendo? Como é que é muito semelhante? Pela histogênese espiritual, os tecidos citoplasmáticos se desvencilham em definitivo de alguns característicos que eles são próprios, voltando temporariamente qual-se a tendência ao processo involutivo, a condição de células embrionárias multiformes que se dividem através da cariocinese ou divisão do núcleo celular, plasmando em novas condições a forma do corpo espiritual, segundo o tipo imposto pela mente. Ou seja, eu vou sair desse casulo aqui, do corpo físico, e já vou plasmando o perispírito que eu vou ter que utilizar lá na frente. Porque a mente é soberana nisso. Ela que é a expressão do self, ou da centelha. Então, ela vai fazer aquilo que ela, sendo expressão da centelha, faz o que a centelha deseja. Por isso que a nossa volta é
definida por cada um de nós. O que vai ser lá na frente vai depender de como eu saio daqui, como eu vivi a minha encarnação. Viu? Cada vez mais a reencarnação passa a ser uma coisa científica, e não mais aquela proposta reencarnatória. Eu aceito ou não aceito? Não é questão de aceitar ou de não aceitar, é questão de estudar para entender. E aqui a gente percebe direitinho. Apenas aí, agora a desencarnação do espírito, apenas aí, quando os acontecimentos da morte se realizam, é que a criatura humana desencarnada, plenamente renovada em si mesma, abandona o veículo carnal a que se jungia, contudo, muitas vezes intimamente aprisionada ao casulo dos seus pensamentos dominantes, quando não trabalhou para renovar-se nos recessos do espírito. Aí uma outra variante. Ou seja, eu posso fazer todo esse processo lindo de libertação do casulo físico, mas como é que eu vou para o mundo espiritual? No casulo dos pensamentos? Que não modificaram? Não é? Por isso que nós temos que nos preparar. Nós temos que entender que nós vamos desencarnar e vão ficar aqui pessoas muito queridas nossas. Ah, vão. Filho, filha, avô, pai, nem sei, avô, não sei, mas filho, filha, marido, mulher, amigos, vão ficar aqui. Mas eu também vou encontrar outros lá. Então, o meu pensamento tem que ser sempre assim. Eu vou deixar, mas eu vou encontrar. Passa a revelar-se em novo peso específico, segundo a densidade da vida mental, em que se gradua, quer dizer, perde esses quilões que a gente tem, né? Dispondo de novos elementos com que atender à própria alimentação, equivalentes a trompas fluídicos magnéticas de sucção, embora sem perder de modo algum o aparelho bucal que nos é característico. Ele vai mudar a alimentação dele, mas ele não pode perder esse aparelho todo, porque daqui a pouco ele vai reencarnar, ele precisa disso tudo de novo. Modifica, mas fica o que é necessário. Então, essa é a volta do espírito, né, ao mundo espiritual. Tudo preparado, tudo acertado, tudo ajustado. Né? Salientando-se, aliás, que semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil estão patentes nas criaturas encarnadas a se lhe expressarem na aura comum, como radículas ou primeiras raízes alongadas de essência dinâmica, exteriorizando-se-lhes as radiações específicas, trompas ou antenas, essas peles, quais assimilamos ou repelimos as emanações das coisas dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós mesmos uns para com os outros. Está aqui, olha só, são os nossos corpos áuricos. Então, nós estamos aqui recebendo influências nossas, próprias. Aqui nós temos o corpo físico, do pretérico, o perispírito, o corpo mental, temos os corpos superiores, o corpo da vontade divina, do amor divino, e, enfim, a própria essência da centelha. Então, aqui nós estamos vivendo neste mundo, recebendo as influências ou emitindo influências. Sabe, isso aqui vai conosco, está conosco e vai conosco, onde estivermos. É o que está dizendo aqui. Olha, né? Então, é sério. Quando a gente começa a entender essas coisas, isso começa a fazer parte de um cômputo de ações renovadas, não é isso? Eu não posso ser a mesma pessoa, continuando a ser a mesma pessoa, porque agora eu sei de tudo isso. Então, é muito bonito estudar, é muito lindo fazer parte de um grupo, mas é preciso saber o que eu estou fazendo neste grupo. Chegou a hora, minha gente, do despertamento decisivo. Né? Metamorfoseada, pois, não obstante o fenômeno da desencarnação, a personalidade humana continua, além do túmulo, o estágio educativo que iniciou no berço, sem perder a própria identidade, não vai perder nunca, somando consigo as experiências da vida carnal, da desencarnação e da metamorfose no plano extrafísico. Olha quanta coisa acontece no processo da desencarnação. Ele vai continuar sendo a mesma pessoa. Leva as experiências que ele viveu aqui, né? E do transformismo que ele fez no processo da desencarnação.
e da chegada dele no plano físico. E lá vai metamorfosear mais ainda. Então, o espírito só vai acumulando experiências, aprendizagens. Chega no mundo espiritual, né, minha gente? Aí fica bom, né? Lembra que eu falei para vocês no estudo passado que lá ninguém fica mostrando o corpo, é todo mundo bem vestidinho? Então, se você gosta de andar bem decotado, né? Tô falando mais para as mulheres, né? Os homens gostam de botar uns shorts, né? Umas coisas assim também, sungas. Olha, gente, lá não tem isso não, tá? Então já vai acostumando, porque lá não tem. Perceberemos desse modo que a existência da criatura na reencarnação substancializa-se não apenas na Terra, onde atende à plantação dos sentimentos, palavras, atitudes e ações, como que se caracteriza também no mundo espiritual, onde incorpora a si mesma a colheita da sementeira praticada no campo físico pelo desdobramento do aprendizado, com quem tesoura as experiências necessárias à sublime ascensão a que se destina. André sempre fala isso. Vai ser sempre essa evolução nos dois planos, nos dois mundos. Minha gente, depois de um estudo assim, algo tem que mudar, não tem? Presta atenção. Eu estou aqui, sabe, pensando, será que eu estou entendendo mesmo que eu tenho que mudar sempre? E aí, encerro o nosso capítulo de hoje. Olha, eu gostei demais. Espero que você também tenha gostado. Tá? Então, vou recapitular, né? Nós estudamos a evolução morfológica e moral, né? Tem que sempre ter aquele quadro bonitinho, né? A evolução do crânio, a evolução dos braços, né? A evolução das mãos, e a evolução moral pelo conhecimento, pelo despertamento de possibilidades novas no campo das relações, né? As noções de direito, né? O que eu faço para os outros virá para mim também, né? Aquela questão da cidadela, de você realizar as cidades, você trabalhar ali dentro da cidade, você é responsável também, você é um cidadão. A consciência desperta, lembra aquela figura, né? A pessoa despertando a consciência, vendo o mundo sem aquelas ilusões, né? Aquelas coisas estranhas, e já sem saindo daquelas brumas, né? Para ver o mundo como realmente é. O que ele fez, o André fez uma comparação da larva e da criança nos crescimentos, né, de ambos. A metamorfose do inseto, lindo, mais maravilhoso, né? Sinceramente, é lindo, né? E a histogênese espiritual, semelhante à metamorfose do inseto, enquanto o inseto fazia a histogênese dele lá no casulo, a gente vai fazendo a nossa espiritualmente, né? A desencarnação do espírito, as suas vantagens, as suas necessidades e a continuação da existência no plano físico. Mas isso foi um capítulo lindo, maravilhoso, né? Um capítulo 11, né? do livro muito sensacional, a existência da alma. E ainda iniciamos com aquele texto majestoso do Jung, não é? Então vamos agora àquela nossa mensagem final. Olha só. Foi-se embora o tempo das quimeras, das incertezas, paixões avassaladoras, crimes imputados pela consciência de Fole. A consciência que fala muito, né? Agora o tempo que surge traz, já de longe, a brisa que acalanta. Quando vejo a brisa, minha vida perpassa como um filme. Ah, naquele dia eu... E assim as memórias ressurgem e indicam o que me fez transformar, formar novos objetivos, partir em busca de Deus, verdadeiramente, conscientemente. Lindo, né? Vamos de novo? Foi-se embora o tempo das quimeras, das incertezas, paixões vaciladoras, crimes imputados pela consciência de Fole. Agora o tempo que surge traz, já de longe, a brisa que acalanta. Quando vejo a brisa, minha vida perpassa como um filme. Ah,
naquele dia e assim as memórias ressurgem e indicam o que me fez transformar, formar novos objetivos, partir em busca de Deus verdadeiramente, conscientemente. Então, minha gente, nós chegamos ao final desse estudo, do capítulo 11 do livro Evolução em Dois Mundos, da primeira parte, agradecidos sobremodo a Deus por poder estar aqui estudando, ampliando os conhecimentos, buscando sinceramente uma melhora, buscando sinceramente uma transformação. Que Jesus esteja conosco, indicando os caminhos, colocando no caminho certo quando nós desviarmos dele. E cada um com as suas miopias, com seus medos, com as suas ilusões, mas também com os seus avanços intelectuais e morais, possam seguir em frente, sempre em busca do Mestre Jesus, para que ele desperte o Cristo que está adormecido aí dentro do seu peito. Precisa fazer com que ele cresça. Você vai ver como tudo muda, como a vida se transforma. E você não precisará chegar tão velhinho para fazer essa metamorfose ou essa histólise. Você pode fazer agora, transformando agora, porque agora é o tempo certo. Agora é o tempo da transformação pelo amor. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com o Senhor Jesus. Até lá.